Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, abrindo o entendimento de vocês, para que cada um venha entender a sua vontade. Cada um venha perceber a vontade de Deus para a sua vida, venha executá-la, obedecê-la, exercê-la pela fé, obviamente. E fé não é sentimento, é prática. Fé é uma obrigação que a gente tem para com Deus, uma obrigação que nos dá prazer, porque é uma comunhão íntima com Ele. Mas, conforme vimos falando sobre a fé e a confiança, que tem extremo valor, porque não adianta você ter fé para conquistar e não ter fé para manter. Quando você tem fé para conquistar, você precisa da fé para manter, que se chama confiança. Não é? É como o casamento. Não basta você ter amor para casar. Você vai ter que ter amor para manter o casamento. E para manter o amor, você tem que confiar, você tem que sacrificar o seu eu pelo outro e vice-versa. Bem, falando de fé e confiança, que são, digamos assim, as duas pernas da fé, as duas pernas da igreja, fé e confiança, nós temos o conselho do Espírito Santo para que nós possamos mantermos-nos na fé e na confiança. Através de Paulo, o Espírito Santo diz: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O que significa andar no Espírito? Aqui o Espírito é letra maiúscula, é o Espírito Santo. Como é que eu posso andar no Espírito? Como é que você pode andar no Espírito? Para você manter a sua fé e a sua boa consciência, manter a sua confiança em Deus. Como é possível, bispo? Como nós podemos andar no Espírito se vivemos num mundo carnal, cruel, mau, perverso, ingrato, traidor, ladrão, corrupto, sujo, imundo, injusto, cheio de ódio? Como é que a gente pode andar em espírito no meio do charco, no meio da sujeira, no meio da lama? Como é possível isso? Bem, você pode verificar que é no meio do charco, no meio da lama, do lodo, é que nascem as mais lindas flores, especialmente o lírio. Então, amiga e amigo, Deus sugere você andar em espírito para que você possa manter-se na fé e em confiança, manter-se andando na fé, pela fé, de fé em fé, que é a confiança. Para você tomar posse pela fé e poder manter as posses através da fé, que é a confiança. Você precisa andar no Espírito, andar em Espírito. Bispo, mas como é que eu posso andar no Espírito? Andar no Espírito, minha amiga, eu estou rindo assim, porque é tão gloriosa essas revelações, pequeninas, mas poderosas. Dá licença.
Andar no espírito, primeiro você tem que entender o que é espírito. Espírito é inteligência, é raciocínio, é sabedoria de Deus. O espírito, aqui, andar em espírito, quer dizer, andar no espírito de Deus. Andar de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com a direção de Deus. Como é que você pode andar em espírito? Como é que nós podemos andar em espírito? Quando nós mantemos a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio nas coisas de Deus. É simples. Água com açúcar, simples. Mamão com açúcar, melhor dizendo. Você, quando anda em espírito, você está andando nesse mundo com os pensamentos, nos pensamentos de Deus, que é a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É a palavra dele. É o pensamento de Deus, é o pensamento de Jesus. Como é que eu posso andar em Jesus ou andar em espírito? Quando eu permaneço com a minha mente focada na palavra de Deus. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para você. Eu digo por mim. Então, eu vou fazer reunião. Então, eu venho fazer aqui o live com vocês. Então, antes de fazê-lo, já desde ontem, eu já venho pensando, meu Deus, o que o Senhor quer que eu dê para o teu povo? Porque só o Senhor sabe o que ele precisa. E eu tenho que falar de acordo com o que ele precisa. Não o que ele quer, mas o que ele precisa. O que ele precisa? Então, me dê a direção. E o Espírito Santo, então, abre o meu entendimento para que na hora em que eu vier passar para vocês o pensamento dele, na hora em que eu vier fazer o live, então ele venha falar. E é isso que ele fala. Andar em espírito é andar com o pensamento ligado aos pensamentos de Deus. É pensar de acordo com os pensamentos de Deus. Quando eu oro em espírito, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Eu não sei o que o teu povo precisa. Eu sei o que ele precisa ouvir, melhor dizendo. Eu sei o que ele quer. O teu povo quer pão, quer peixe, quer comida, quer se divertir. O teu povo quer um monte de coisa. Realizar os seus sonhos, quer casar, enfim, quer descasar, enfim, quer um monte de coisa. O que o teu povo precisa, meu Pai? Então, eu peço a ele para ele me dar o que o povo precisa e não o que o povo quer. Então eu tenho que saber o que o Espírito Santo quer dar. Então, para que eu possa estar assim nessa mediação de orar para saber o que você precisa, minha amiga, eu preciso estar ligado com Deus. Eu tenho que saber, meu Deus, o que eu estou te servindo, eu sirvo a ti. Então me diga o que o Senhor quer que eu faça para atender a necessidade do teu povo. Então, eu estou pensando, eu estou raciocinando, eu estou exercitando a minha mente. Eu não estou exercitando meus sentimentos. Eu não estou exercitando minhas paixões, meus interesses. Não, eu estou exercitando meus pensamentos, que procuro combiná-lo com os pensamentos de Deus. Então, ele me dá a resposta que você precisa. Então, nós precisamos, para manter a fé e a confiança, essas duas pernas que mantêm o equilíbrio do nosso corpo espiritual, nós precisamos de andar no Espírito. Andar no Espírito é andar com a cabeça focada nos pensamentos de Deus. É isso. Então, se eu estou... Agora, presta atenção, hein? Muita atenção. Se eu estou com os meus pensamentos ligados aos pensamentos de Deus, procurando saber o que ele quer de mim, que é uma oração constante, isso é uma oração constante. Quando meu pensamento está ligado com o pensamento de Deus, eu estou em oração, eu estou em
espírito de oração. Eu estou em oração permanentemente. Então, quando eu estou assim, então vem a direção, vem os pensamentos de Deus, vem as inspirações, vem a alegria, vem a paz, vem tudo aquilo que eu preciso para viver. Vem o oxigênio espiritual para eu respirar. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Então, andar no Espírito é estar com a mente focada nas coisas espirituais, na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus. Ora, se eu mantenho a minha mente ligada aos pensamentos de Deus, eu estou andando em Espírito. E se eu estou andando em Espírito, eu não vou escorregar, eu não vou tropeçar em alguma pedra, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou em Espírito. Então, eu não vou ficar distraído. Por conta disso, eu vou estar seguro, eu vou estar com a minha fé latente e a confiança mais ainda. Então, eu posso viver a vida com abundância porque eu estou andando no Espírito. E andando no Espírito, o Espírito Santo vai me levar aos pastos verdejantes. Agora, se por acaso eu uso a minha fé em Jesus apenas 1, 2, 3 vezes na semana, ou só quando eu estou na igreja, para pedir a Deus, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro. Se eu estou usando a minha fé, que é muito preciosa, apenas para pedir o que eu quero e não o que eu preciso, então logo já não estou no Espírito. Embora esteja, talvez, dentro de uma igreja. Mas eu não estou em Espírito, porque eu estou pedindo, eu não estou querendo saber o que eu preciso, o que Ele quer de mim, o que é que eu necessito para continuar vivendo na fé e pela fé e de fé em fé, ou seja, vivendo pela fé e na confiança. Se eu, por acaso, uso a minha fé apenas para buscar atender os meus sonhos, os meus desejos, as minhas cobiças, então eu estarei sendo infantil na fé. E quando a gente é infantil na fé, criança na fé, imatura na fé, a gente tende a cair, tropeçar, escorregar e, às vezes, se arrebentar. Porque, nesse aspecto, quando a gente, por exemplo, a pessoa fica a olhar para a vida do outro, a vida da outra pessoa, de um irmão, de um pastor, de um bispo, seja lá quem for, se ela começa a olhar para a vida da pessoa, logo a cabeça dela não está pensando no Espírito, ela está pensando o quê? Naquela pessoa. Por exemplo, eu estou aqui para passar para vocês o que Deus me tem dado. E se o que Deus me tem dado é verdadeiro, se realmente é Deus que está me dando, então eu tenho certeza que você será abençoada, que você está sendo abençoada. Você só não será abençoada se você não obedecer. Agora, se por acaso você obedecer e não ser abençoada, então é porque essa palavra que eu estou falando para você, ela não veio de Deus. Então é assim, se eu sou de Deus, eu transmito aquilo que é de Deus, eu sou o profeta de Deus, então você é abençoado por essas palavras. Se eu não sou de Deus, as minhas palavras não vêm trazer benefício nenhum para você. E o pior de tudo é que as pessoas, às vezes não, normalmente as pessoas usam a fé, e o diabo usa muito disso, as pessoas usam a fé para focarem essa fé na pessoa humana, no ser humano. Eu não quero que você tenha a sua fé em mim.
Nada disso. Você não tem que ficar olhando para mim, para a minha vida. Você tem que olhar para a profecia que eu estou falando, dando para você. Se ela é de Deus, você vai arrebentar. Se ela não é de Deus, você vai se arrebentar. Isto é, se você praticar. Se a profecia é de Deus e você obedecer, você vai arrebentar. Se a profecia não é de Deus, e você ficar focada nela e obedecer essa profecia que não é de Deus, então você vai se arrebentar. Aí, bicho, eu quero saber. Aí o senhor está me deixando em dúvida. Por quê? Porque como é que eu vou saber que a profecia que o senhor está falando é de Deus ou não é de Deus? Aí é que entra a ação do Espírito Santo. Porque se eu estou falando para você, e se é de Deus, o Espírito Santo, que me deu a palavra, que me inspira a palavra, que me deu a sabedoria, que me deu a mensagem para você, ele vai confirmar com você aí dentro de você. Você não vai ter dúvida, você não vai ficar com medo, você não vai ficar insegura, porque você sabe que é de Deus, porque Deus confirma aí dentro de você. Então essa profecia é de Deus. Agora, se eu trago uma mensagem que não é de Deus, então não há confirmação. Então, você não tem que me ouvir, você não tem que dar atenção. É assim, ou é ou não é. Ou você é ou você é. Ou eu sou ou eu não sou de Deus. Ou melhor, ou eu estou com Deus ou eu não estou com Deus. Eu não sou, sou apenas hoje, aqui, agora. Mas eu sou ou estou ou não estou. Essa é a realidade. Então, andar no Espírito, amiga e amigo, exige total atenção para com as coisas de Deus. Eu estava conversando com o bispo Marcelo Pires, lá da África do Sul, e ele disse para mim, bispo, aqui na África do Sul, eu estava observando que eles usam muito trabalhar o brilhante. Então, quando o profissional que faz a lapidação do brilhante, quando ele está trabalhando no brilhante, ninguém pode conversar com ele. Ele fica isolado. Ele não pode pensar em outra coisa. Ele não pode dar atenção a outra coisa. Ele tem que estar focado essencialmente, 100% no molde, no cortar o brilhante. Porque o corte do brilhante é que vai dar ao brilhante o valor que ele tem. Então, são vários cortes, cada um milimetricamente cortado, de acordo com a habilidade da pessoa, do profissional que trabalha com o brilhante. Então, o brilhante, quanto mais tiver cortes, e os cortes têm que ser especiais, têm que ser de acordo, mais valor ele vai ter. Mais valor ele vai ter. Mas o profissional que trabalha com brilhante, ele tem que focar, ele usa uma lupa enorme nos seus olhos, não pode ouvir nada, não pode ficar ouvindo música, não, ele tem que ficar ali, não pode se distrair com nada, zero. E ali ele faz com que aquela pedra bruta venha se tornar uma pedra valiosíssima, e que as pessoas admiram. Assim também são os pensamentos de Deus, minha amiga e meu amigo. Se você anda no Espírito, você pensa naquilo que está escrito na palavra de Deus. Aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você pensa nas coisas de Deus. Você pensa como Deus pensa. E você, então, absorve o espírito daquela palavra que você está absorvendo. E quando
quanto mais você pensa nos pensamentos de Deus, mais em espírito você vai estar, menos na carne você vai ficar. Porque se você andar no espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Porque contraria um ou outro, se opõe ao outro. Mas se você ouvir a voz de Deus, pensar, meditar, raciocinar, buscar, meu Deus, eu quero saber o que isso significa, eu não sei. Tem muitas coisas na Bíblia que eu não conheço. Eu leio, mas eu não entendo. Eu não entendo. Eu pessoalmente não entendo. Então, o que eu não entendo, eu fico esperando que o Espírito Santo venha me explicar no momento certo. Mas aquilo que eu preciso entender, então ele vai me dar se eu tiver sede, se eu quiser realmente entender. Dá licença. Então, amiga e amigo, ontem nós falamos a respeito de muitas pessoas estarem caindo e outras estão prostradas, quase que mortas definitivamente. Sabe por quê? Porque ficaram vendo pastores, ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, eis isso, eis aquilo, ficam observando. E o pior de tudo, como Eva, curiosos, essas pessoas são curiosas para saber o que está por trás do altar, do púlpito, da vida do pastor, do bispo Macedo especialmente o bispo Macedo. Então, os bisbilhoteiros ou fofoqueiros espirituais, aquelas pessoas curiosas, aquelas pessoas carnais, vaidosas, aquelas pessoas más, cheias de malícias, elas querem saber, querem conhecer. Eu pergunto, o que é que isso vai acrescentar na vida delas? Porque se você colocar uma lupa na minha vida, é claro, é óbvio que você vai encontrar um monte de erros, de falhas, e eu não os escondo. As minhas falhas eu deixo bem as claras para todo mundo me conhecer e saber que eu sou um homem. Eu sou homem. A diferença é que enquanto eu estiver em espírito, e eu vou estar em nome do Senhor Jesus para sempre, eu sou um homem de Deus. Mas se eu estiver na carne, você vai saber que eu estou na carne. Então, é assim, ou é ou não é. Então, eu sou o que sou. Mas se você olhar para mim e ver os meus defeitos, então, o que você vai fazer? Você vai desanimar. Por quê? Porque os seus olhos estão fitos em mim, seu pensamento está fixado em mim. Então, eu não quero que você fique em mim, olhando para mim. Eu não quero que você venha pautar a sua vida, fundamentar a sua vida, na minha fé. Não, a sua fé é sua, a minha fé é para mim. Eu sou servo de Deus. Servo é aquele que serve a Deus. O servo de Deus faz aquilo que Deus quer que seja feito, mais nada. Não é para você ficar amando, idolatrando o servo de Deus, de jeito nenhum. Eu lembro que nos meus tempos iniciais da fé, eu vi muitos servos de Deus falhando, caindo em tentação, etc. Mas eu não queria nem saber, eu não estava ali por causa do servo de Deus, eu estava ali para buscar entender o que Deus queria de mim. Então, eu passava por cima daqueles problemas que eles passavam lá, os pastores. Eu não queria nem saber o que estava acontecendo, a politicagem que havia lá dentro. Eu não queria nem saber, eu queria saber de mim, eu queria saber o que Deus queria de mim. Eu tinha sede do meu Pai. Então, amiga e amigo, eu estou falando assim, muito abertamente, muito francamente e sinceramente, para que você venha pautar a sua vida, não em ninguém, a não ser o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo.
E quando você pensa os pensamentos do Espírito Santo, quando você pensa a palavra de Deus, você está no Espírito, você está em Espírito, você está andando. Esse é o problema. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e entrar em Espírito, e depois fechar a Bíblia e começar a pensar as coisas desse mundo, aí você vai deixar de estar em Espírito, você vai estar na carne. E aí você pode cair. Então é assim, você tem que pensar no que Deus te deu e manter esse pensamento, cultivar esses pensamentos, pensar. Muitas das vezes eu tomo susto, eu me assusto até com a Esther, quando vem e fala comigo. Às vezes tomei um susto. Qualquer pessoa me faz, às vezes, levar susto. Sabe por quê? Porque eu estou pensando o que Deus quer de mim. Eu estou com a minha mente lá no alto e, de repente, alguém vem, eu tomo susto. E eu me assusto à toa. Eu me assusto à toa. Por quê? Porque a minha cabeça, a minha mente está sempre focada, pensando o que Deus quer de mim e o que eu vou dar para o povo dele. Não é que eu seja bonzinho, que eu seja perfeito. Nada disso, minha amiga. Eu só estou cumprindo com a minha obrigação de servo de Deus. Eu sou servo e sempre serei servo. Sempre serei servo. Eu nunca serei patrão, nunca serei senhor, nunca serei o primeiro. Eu sempre serei servo. E eu quero manter essa posição por toda a minha vida, para que, então, já habilitado e sendo aprovado, eu possa servir o meu Senhor melhor lá em cima. Então, por favor, use a sua inteligência. E, aliás, eu tenho pedido sempre, Deus, abre o entendimento do teu povo, desbloqueia, tira o demônio desgraçado que impede a pessoa de enxergar a verdade, de entender, perceber a tua verdade. Então, você não pode, se é que você quer andar em espírito, você tem que pensar os pensamentos de Deus. E se eu estou falando de Deus para você, Deus está confirmando aí com você. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza, mas você também tem, você que está ouvindo, você tem certeza que o que eu estou falando combina exatamente com o que você precisa. Não é verdade? Porque eu estou falando da palavra dele, andar em espírito. E jamais satisfareis a vontade, os desejos da carne. A carne briga com o espírito contra a carne. Quando eu estou em espírito, eu agrado a Deus. Quando eu não estou em espírito, eu desagrado a Deus. Essa é a realidade. Por isso que até comer demais é pecado, a gula. Que eu já falei para vocês que eu caí no pecado da gula um dia desse. Que inferno que eu passei. Eu sofri horrores. Porque eu caí na carne do pecado da gula. E eu tenho que ficar me monitorando todo o tempo para não cair no pecado da gula, do olho grande, da cobiça de querer comer além do que eu deveria, e etc, e etc, e etc. Bem, amiga e amigo, não fique a olhar para ninguém. A sua salvação, a nossa salvação é tão preciosa, é tão valiosa, não tem diamante, nem os diamantes do mundo inteiro, nem o ouro, nem as pedras mais preciosas do mundo, nem todo o dinheiro, nem todas as terras, propriedades, casas, terrenos, barcos, aviões e todo o luxo que o mundo oferece, nada nesse mundo é comparável, sequer comparável, à grandeza da nossa salvação. É como Jesus falou, que o reino dos céus é como o homem que achou um tesouro no campo. E o que ele fez? Escondeu o tesouro, vendeu tudo que tinha, tudo, dispôs de tudo para comprar aquele campo. Comprou aquele campo. Comprando aquele campo, então ele tinha o tesouro. Todos os dias, então, ele poderia pegar uma
uma moeda daquele tesouro e comprar o que ele precisaria para aquele dia. Então, amiga e amigo, eu alcancei esse tesouro e eu quero que você alcance esse tesouro de todo o meu coração, com todas as minhas forças. É o que eu mais desejo, que você alcance esse tesouro, para que você não fique na dependência de ninguém, senão apenas do Deus Altíssimo. Viva na dependência dele. Mas para você viver na dependência dele, você tem que saber o que ele quer de você, o que ele quer que você faça. E para você saber o que ele quer que você faça, você tem que estar com a sua mente, o seu espírito, sua mente, seu espírito. Espírito é o que Deus nos dá. Espírito é o que Deus nos empresta para usar aqui na terra. E Deus fala ao nosso espírito. Ao nosso espírito. Então ele fala com você no seu espírito, no seu intelecto, na sua razão, para você saber decidir o certo, para você saber fazer a escolha certa. Então, quando você está em espírito, anda em espírito, você pensa e obedece a palavra de Deus. Você exercita a obediência à palavra de Deus e, por conta dessa obediência, você vai ser abençoado naturalmente. Então, não tem inferno, não tem demônio, não tem olho grande, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem fulano, beltrano, cicrano, não tem o ódio, não tem nada nesse mundo, não tem injustiça, não tem ninguém que possa destruir aquele que agrada a Deus pensando e agindo os pensamentos dele. Isso é andar em espírito. Você quer ser feliz, minha amiga? Não coloque a sua confiança em ninguém, nem no pastor, nem no bispo, nem na denominação que você frequenta, seja a Igreja Universal do Reino de Deus ou não, não interessa. A sua vida é tão preciosa, a sua salvação é tão preciosa, você não pode sequer pensar em olhar para ninguém. Você tem que manter o foco, o seu intelecto, a sua mente naquilo que Deus quer falar com você na sua palavra. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos dos seus corações, da sua carne. Jamais sereis enganados. Essa é a realidade. É difícil? É fácil? Não, não é fácil. Claro. Você pensa que as coisas de Deus são fáceis? Não, não são. Se fosse fácil, esse mundo seria uma maravilha. Mas não é. É um inferno. Não é fácil, não é porque Deus dificulte, não. É porque o homem é carnal, ele gosta das coisas da carne. E porque ele gosta da carne, então ele se arrebenta, ele se amaldiçoa, essa é a realidade. Mas quando ele absorve os pensamentos do Espírito, ele anda no Espírito, então ele anda na fé, e pela fé, e de fé em fé, que significa andar na fé e no Espírito. Andar no Espírito. Andar no Espírito é andar na fé e na confiança. De fé em fé, confiança. Pela fé. Você começa na fé. Você tem um encontro com Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Foi a fé. Foi a sua fé. Agora você tem que manter essa fé. Então você mantém a sua santidade, sua pureza. Você não elimina as malícias do seu coração, elimine seus pensamentos podres que você vinha tendo, elimine isso. Quando vier um pensamento podre, ruim, mal, você resiste, você pensa nos pensamentos de Deus. Amanhã talvez eu fale sobre isso aí, se assim Deus o permitir, sobre os pensamentos. Mas, em princípio, andar no Espírito significa andar pensando os pensamentos de Deus. É isso que é andar no Espírito. Quando você pensa os pensamentos de Deus, você não cai na carne. E quando você não cai na carne, você não se machuca. Você anda firme e segura e é levado aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso, a paz. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada então nos faltará. Graças a Deus. Amanhã voltaremos para falar com você
não sei que horário, eu não sei nem que horário é aí agora, porque nós estamos aqui fora, 6 horas de diferença daí. Mas que Deus abençoe a você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.